Hoje eu tive uma conversa com um outro cara, um outro evangélico, tá certo? Uma outra pessoa, né? E essa pessoa veio discutir impostos comigo. É outra coisa que nós temos que aprender a lidar. A pessoa reclamou da questão dos impostos. Os impostos que são muito caros. Veja bem, nós que somos progressistas, quando uma pessoa reclama, uma pessoa que não é progressista, ela reclama dos impostos que são caros, ela reclama porque ela quer atacar o governo Lula ou um governo qualquer que seja progressista, certo? Na hora que essa pessoa faz essa reclamação, a gente não pode, em hipótese alguma, certo? Simplesmente tratar essa pessoa como uma louca, certo? E dizer que ela está errada, porque ela não está. Na verdade, os impostos são altos mesmo. O que você tem que dizer para essa pessoa é que o problema ela está reclamando sem saber o porquê desses impostos serem tão altos. O que é que nós temos? Em qualquer parte desse país, se você chegar, você vai pagar caro impostos. Por quê? Porque o rico, ele joga impostos altos em tudo que você usa para se alimentar, que você usa para se locomover, né? Em tudo que todo mundo usa. Por exemplo, o cara pode ser pobre como for, mas ele vai precisar pegar um carro, ele vai precisar ir numa cidade, ele vai precisar usar o banco, ele vai precisar comprar feijão, comprar arroz, comprar farinha, certo? Aí o que é que o rico faz? O rico lasca impostos nesses produtos. E depois o rico fica dizendo que estamos pagando muito impostos. Mas o que o rico não explica para a gente, para os pobres não, a gente botou esses impostos aí mesmo, porque a gente aqui em cima que ganha muito, a gente não quer pagar impostos não, cara. Então, como a gente não quer pagar impostos, como a gente não vai pagar impostos, né? Você vai ter que pagar um preço altíssimo aí no feijão e na farinha e ainda tem que reclamar com o governo, porque assim a gente não precisa pagar. E quais os argumentos que eles utilizam? Mas eu também pago o imposto no feijão, na farinha. É claro que o rico paga, mas o rico não paga imposto naquilo que eles mais deveriam pagar, que são dividendos, que são as grandes fortunas, tá certo? Ele paga imposto. Se você ganha R$2.000 e você gasta R$1.000 com alimentos, o seu imposto é gigantesco, porque você está gastando R$1.000 com alimentos. Que tem altíssima carga de impostos. Agora o rico ganha R$20.000, ele vai gastar R$2.000 de alimentos. Caramba, ele vai estar pagando imposto em R$2.000, só que R$2.000 dos 20 mil dele é 10%. Ele vai estar pagando imposto como você em 10% do que ele ganha. Só que você está pagando imposto alto em 50% do que você ganha. Então isso é uma estratégia da elite brasileira para fazer você acreditar, você que é evangélico, trabalhador, você que não é evangélico, trabalhador, né? Ele faz você se sentir roubado para você defendê-lo. Quando você vai brigar por causa dos impostos, você está brigando por causa do imposto na farinha. Para isso é tudo que ele quer, porque assim você esquece de brigar para ele pagar impostos naquilo que ele ganha, né? Aí você fica brigando com o governo por causa do arroz, do feijão e da farinha, enquanto isso o rico compra iates, o rico compra aviões, o rico compra mansões fora do país, pagando muito menos impostos do que o trabalhador. Presta atenção, não é que a gente queira que o rico pague mais impostos que a gente só quer que o rico pague justo. Se o trabalhador ganha R$1.000 e paga 30% de impostos, o rico que ganha 100 mil tem que pagar 30% do que ganha. Certo? Não interessa quanto o cara ganha. Se o cara ganha 5 mil e ele paga 30%, o cara que ganha 40 mil tem que pagar 30% de impostos. É a proporcionalidade que nós temos que exigir. Quer ver uma coisa? Presta atenção no que o Paulo vai falar aqui. Para você saber como você pode valorizar isso, você fica na frente de um espelho. Você fica na frente de um espelho, você olha para você e você imagina quanto você ganha.
Vamos supor que você hoje ganhe 5 mil reais. Quando você paga todos os impostos sobre esses 5 mil, você paga aí o imposto de renda, você paga imposto no feijão, na farinha. Quando você olha, você paga aí, no mínimo desses 5 mil, você paga por volta de 40%, sei lá, de impostos. Né? Vamos supor que você pague 30% de impostos, vai. Você ganha 5 mil, você paga 30% de impostos. Beleza? Quanto é que sobra para você? Sobra R$3.500, não é? Para você saber como é que funciona, você prefere ganhar 5 mil e pagar 30% de impostos, ou você prefere ganhar 100 mil e pagar 30%? O cara que ganha 100 mil, ele paga 30%, ele paga 30 mil reais, certo? Beleza? Quanto é que sobra para o cara que ganha 100 mil? Sobra 70 mil reais. Enquanto você que ganha 5 paga 30%, sobra 3.500, o cara que ganha 100 paga 30% e sobra 70 mil reais, certo? Você prefere o quê? Ganhar 5, né? Ou ganhar 100 mil? Quanto é que você prefere ganhar? Hã? Responde pro Paulo aí. Você vai preferir ganhar 100 mil, não é? Beleza. Você concorda que isso é justo? Você concorda que se você ganha 5 mil e paga 30, o cara que ganha 1 milhão, se ele paga 30, ele vai pagar 300 mil, sobra 700 mil para ele? Vocês entendem como é justo você pagar a mesma proporção? Não é justo? É. O grande problema é esse. É que o rico não faz assim. O rico não faz assim. Eu posso garantir a você que proporcionalmente o cara que ganha 5 mil, ele paga muito mais imposto do que o cara que ganha 100. Se o cara que ganha 5 mil pagar 30% de impostos, se você pegar o cara que ganha 100... Após as regalias do nosso sistema tributário, ele acaba pagando menos do que quem ganha 5 mil reais. Vocês estão entendendo qual é o problema do Brasil? E aí vem uma coisa que é pior ainda. Você está ganhando no Brasil hoje 5 mil. Você paga 30% de impostos. O cara que ganha 100 mil já está pagando uns 20% de impostos. O cara que ganha 200 mil já está pagando 18% de impostos. O cara que ganha 1 milhão, se vacilar, ele só paga 10% de impostos. Por quê? Porque essa foi a maneira que a elite encontrou de fazer a gente pagar por eles. Você acha isso justo? Você ganhar 5 mil, pagar 30% de impostos e o cara que ganha 1 milhão pagar 10%? Você acha isso razoável? É isso que acontece no Brasil. Pessoal, aqui eu não estou falando de números exatos. Eu estou falando de números aproximados. Aqui eu estou dizendo para você o que acontece de um modo geral. Esses números podem mudar um pouco para mais, outro pouco para menos, mas é isso que acontece no Brasil. É por isso que o rico faz questão de jogar a carga de impostos alta em cima de bens e serviços. Em qualquer lugar do mundo, vocês vão ouvir falar de impostos em bens e serviços. Se você for pegar a carga de impostos brasileira em bens e serviços, você vai ver que ela é a mais alta do mundo praticamente. Poucos países no mundo têm uma carga de impostos em bens e serviços tão alta como o Brasil. Em compensação, a taxa de impostos em dividendos, grandes fortunas, no Brasil é disparado uma das mais baixas do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você chega nos Estados Unidos, os impostos sobre grandes fortunas, dividendos, são muito maiores do que no Brasil. A coisa é a inversa, você está entendendo? Lá, o rico pelo menos paga a mesma coisa que o pobre, né? Ou bem mais equilibrado. Aqui o pobre paga muito mais do que o rico. Esse é que é o problema. Proporcionalmente. Agora, se você está aí do lado dizendo, mas o cara ganha 100 mil, vai pagar 30%, porque sobra 70 mil para o cara, meu irmão. Deixa de ser tonto, cara. Deixa de ser tonto. Então esse cara está pagando exatamente na conta justa. Se você ganha 1.000, você paga 30%, você paga 300. Se você ganha 10 mil, você paga 30%, você paga 3 mil.
Se o cara ganha 100 mil, paga 30%, ele paga 30 mil. Se você ganha 1.000, paga 30%, sobra 700 para você, meu irmão. Se você ganha 10 mil, você paga 30%, sobra 7 mil para você. Mas se você ganha 100 mil e você paga 30%, sobra 70 mil para você, cara. Então, onde é que está a injustiça disso? Você prefere o quê? Ganhar 10 mil e pagar 30%? Ou ganhar 100 mil? Com certeza, se você não for burro, você vai preferir ganhar 100 mil. Não é? O que eu estou falando aqui é aquilo que a gente considera razoável, justo. No Brasil é o contrário, já falei para você. O cara que ganha 10 mil deve pagar aí uns 35% de impostos. O cara que ganha 100 mil paga bem menos do que isso. Esse aqui é o problema, certo? O cara ganha mais e ainda paga menos impostos. E aí, o que é que acontece? Quando você pega o IPVA de um carro, você pega o IPVA, né? Todo mundo que tem um carrinho tem que pagar, certo? Aonde é que esse dinheiro do IPVA é utilizado? Na grande maioria nas grandes cidades. Você chega numa grande cidade dessa aí, as ruas, na grande maioria no centro, tudo um tapete. Ou seja, o rico está usando o seu dinheiro para deixar as ruas dele um tapete para ele passar com o carrão dele. Quando você sai do centro da cidade com o seu carro, você só encontra buraco. Mais uma vez a gente é roubado e o rico se dá bem, porque o rico dificilmente vai para a periferia da cidade. Se eu não tiver, olha, eu estou aqui falando totalmente de coração, aqui eu não estou usando a política, aqui eu só estou usando a lógica, eu só estou usando aquilo que acontece. E eu estou falando aqui, independentemente da política. Você pode ser o que você quiser na política, mas se você não tiver essa noção, se você não nos ajudar, se você não me ajudar, ajudar as outras pessoas, para a gente reverter essa situação, né? Sempre nós vamos achar que nós estamos pagando impostos demais, e na verdade estamos, porque nós estamos pagando impostos para o rico pagar menos, porra. Esse é que é o problema, tá certo? Eu espero que eu tenha sido claro com vocês.